A gente começa com a manhã de caos provocada por uma ação, no mínimo, estranha nessa cidade de Campinas. Aliás, que essa cidade nunca foi normal mesmo. Por que haveria sido diferente, não é? Motoristas da VB3 que opera na região dos Amarais, Barão Geraldo, Cidade Judiciária e Abolição impediram a saída dos ônibus desde as 4 da manhã para protestar pedindo a demissão de 2 gestores. Uma ação absolutamente absurda e que prejudicou centenas de passageiros. Ao vivo, Thalita Souza no terminal Barão Geraldo, ela já estava contando mais cedo no Edição Manhã que a situação já estava normalizada. Aparentemente agora, não é, Thalita? É como se nada tivesse acontecido. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia para você de casa. Manhã de caos, inclusive, nessa terça-feira, né? Situação complicada aí, principalmente para passageiros aí do transporte público e que dependem aí da linha verde aqui de ônibus da cidade. Felipe, aqui onde nós estamos, no terminal do distrito de Barão Geraldo, situação normalizada. Inclusive, conversei, confirmei com a INDEC, 100% da frota já está rodando na cidade. Inclusive, no caminho para cá, a nossa equipe, então, já notou essa movimentação normalizada, né? Só para retomar, então, Felipe, a paralisação aí da linha verde começou por volta das 5h30 da manhã. Estes ônibus aí, como você disse, né, eles operam ali a região sul e norte, que são os bairros aí do Jardim São Gabriel, Jardim Amazonas, Barão Geraldo, região ali também do San Martín e do Alphaville, além, claro, aí dos itinerários, né, do terminal metropolitano. Então, o pessoal aí que depende dessas linhas de ônibus começou nessa terça-feira aí de caos complicada, pontos lotados, né? A paralisação aí, segundo a INDEC, só terminou por volta das 7h40 da manhã, mas, claro, ao longo da semana aí, aliás, ao longo do dia, né, ao longo da manhã, ou melhor, a situação aí foi se normalizando, né? Então, retomando, a INDEC aí confirmou o retorno de 100% da frota dos ônibus. Situação aqui, inclusive, no terminal, a gente já percebe uma movimentação mais tranquila, a gente não percebe tanta movimentação de passageiros, justamente pelo horário, né? Mais próximo aí do horário do almoço. E, claro, a gente torce, né? A gente tem informação também de que os funcionários terão uma reunião às 2h da tarde para tentar fazer mais alguns ajustes, tentar conversar aí com o sindicato. E claro, a gente torce aí para que tudo seja acordado, né, entre as duas partes. Então, situação normalizada aqui, Felipe, no terminal de Barão Geraldo, para os passageiros aí que dependem da linha verde do transporte público aqui de Campinas. Eu não sei o que acontece com os nossos colegas de profissão que adoram ficar aparecendo nas nossas entradas ao vivo, né? Ô, Thalita Souza, bom, a situação tá tranquila no terminal Barão Geraldo nesse momento, até porque já é fora do horário de pico, não é? Horário aí do almoço. A gente tá revendo imagens feitas hoje cedo ali na região da Avenida Moraes Salles, ali nos pontos que ficam com acesso à esquerda dos ônibus, né? Que é onde param os ônibus da VB3, ali, especialmente para a região dos Amarais, região também de Barão Geraldo. É importante a gente esclarecer uma coisa, hein? É importante a gente esclarecer uma coisa. A gente fala linha verde, mas tá errado isso, tá? Todo mundo fala linha verde, mas tá errado. Porque, na prática, a tal linha verde não é só operada pela VB, não. É operada pela Padova, que faz as linhas de Souzas que não pararam, e as linhas da cooperativa, que atendem região do São Fernando, região do Itatiaia, Parque Brasília, e também ali a região do Jardim São Gabriel, a linha do Jardim São Gabriel. Esses não pararam. O que parou foi apenas os ônibus da VB3. Thalita Souza, obrigado pelas informações até o momento. A Thalita pode chamar a gente caso haja alguma alteração. Existe essa previsão aí dessa reunião 2h da tarde. Agora vocês vão me desculpar. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu vou falar. É o seguinte, essa ação que aconteceu hoje foi puramente provocação. Foi puramente provocação. Sabe por quê? Porque é o seguinte, os gestores que esses funcionários teoricamente estão pedindo a demissão são 2 gestores que chegaram lá para poder fazer uma revolução na empresa. A VB nunca foi lá essas coisas, nunca. Ônibus velhos, caindo aos pedaços, funcionários eram destratados, funcionários às vezes não recebiam nem salário. Assim, exemplo do pior exemplo. Um gestor que chegou lá, que é o diretor de garagem, né, que é o gerente da garagem, chegou lá e tá botando todo mundo no eixo. E parece que tem gente que não quer ser colocada no eixo, né? Aliás, eu tenho informação também
de que existe uma pessoa do Sindicato dos Rodoviários que não deveria estar participando de nenhum ato que estava na garagem da VB hoje de manhã. Infelizmente eu não posso dizer o nome dele aqui porque eu não consegui checar essa informação. Mas existe essa notícia. Agora, vem comigo aqui uma coisa. Uma questão interna, que é uma suposta troca de gerente. A população tem que pagar por isso? A população tem que pagar por um problema interno de uma garagem de ônibus? Agora, uma outra questão. Tinha gente falando também que havia uma questão salarial envolvida nessa história, de que não teria pago o salário, de que teria atrasos, de que não teria sido feita renovação, enfim, o reajuste salarial. O reajuste está em discussão. Tanto que, assim, a nota do SETCAMP, que é o Sindicato das Empresas, diz isso claramente. A questão salarial não era a discussão dessa paralisação de hoje de manhã. Aí você vem falar pra mim que é justo que motoristas parem porque estão pedindo a demissão de um gestor? É justo que 180 ônibus não circulassem hoje de manhã na cidade e que centenas de pessoas ficassem a ver navios por causa de uma questão particular, de uma questão interna de uma empresa? Isso é justo? Uma coisa é reivindicar, é paralisar serviço porque não recebe salário. Aí é uma reivindicação absolutamente justa. Agora, é por isso que eu tenho certeza que esse ato foi uma provocação. E como não tem contrato vigente nessa cidade mesmo, dizem que a licitação vai sair essa semana, mas eu duvido. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver essa licitação saindo. Situação normalizada, a gente tá vendo imagens ao vivo mais uma vez do terminal Barão Geraldo. Olha, vocês me desculpem também, viu? Vocês me desculpem porque o tema do transporte coletivo é um tema que eu entendo, é um tema que eu particularmente acompanho desde sempre. Sou usuário de ônibus sim, diferente de um monte de gente que tá falando um monte de groselha por aí, nessa imprensa e de pessoas. E eu sei o que eu tô falando. Eu sei muito bem o que eu tô falando. E tenho mais coisas que eu não posso falar.